Bem-vindas ou bem-vindos aí o Sinceronascast, né, dessa semana, né? Então aí estreando nesse nosso sábado aí, maravilhoso. Espero que vocês aproveitem bastante o episódio de hoje. Hoje eu trouxe uma pessoa bem especial, que é a Nêmora, né? A Nêmora, então, é nossa cliente da Vovos Biscoiteria, uma parceira aí de muito tempo, né, Nêmora? Bastante já, tempo, Nossa. Muitos trabalhos a gente já fez junto, bastante coisa. E queria te agradecer muito por ter aceitado o convite para hoje falar conosco, né? E falar para mulheres empreendedoras. Eu sei que tu é uma inspiração e com certeza vai ser uma inspiração para essas mulheres que estão nos ouvindo. Eu adoro uma bagunça, né? Tu sabe. Eu adoro falar para mulheres, então eu tô aqui. Claro que vai ser um papo sério, né? Mas eu gosto, sempre me convida que eu tô aí, sou parceira. Show. Bom, Nêmora, primeiro, para a gente iniciar, eu queria que tu contasse um pouco sobre a tua trajetória profissional. Que tu falasse um pouquinho da Nêmora. Eu sei que tu já teve diversos trabalhos que tu fez, trabalhou em rede hoteleira, morou em outros estados, né? Então, tu tem uma história bem bacana de vida. Então, eu queria que tu compartilhasse conosco. Eu, na verdade, nasci me mudando, né? Eu nasci numa cidade do interior de Santa Catarina e assim que eu nasci, a minha mãe e meu pai já se mandaram para outra cidade. De 4 em 4 anos a gente foi se mudando e eu acho que me acostumei com isso, passei a gostar disso. Com 18 anos eu fui para a Alemanha e eu tive certeza que eu queria fazer hotelaria, né? Na verdade, eu queria fazer gastronomia. Sim. Só que não existia na época, então a certeza era da hotelaria porque era o que tinha mais próximo da gastronomia. Porque eu queria trabalhar primeiro com comida que eu amo, né? Minha brincadeira preferida era fazer comida, bolinhos de barro. Sim. Então eu queria trabalhar com gastronomia e hotelaria por 2 motivos. Um, para trabalhar realmente com comida e outra, para poder viajar, né? Porque eu nasci me mudando, nasci assim, sempre em vários lugares. Eu queria conhecer outras pessoas, outros lugares e o mundo, enfim. Então, eu achava que a hotelaria seria o melhor para mim, né? E aí eu fiz isso, trabalhei com hotelaria, me formei em hotelaria, trabalhei alguns anos no Nordeste, né? Na verdade, Nordeste e Centro-Oeste. Fui para Recife primeiro, depois eu fui para Brasília, depois eu fui para Natal, sempre gerenciando e coordenando o alimentos e bebidas dos hotéis, né? Então, toda a área de alimentos e bebidas e eventos, eu que era responsável. E eu amava fazer isso, assim, eu era muito feliz fazendo isso. E em Natal, acabou tendo uma oportunidade de eu ir para a docência. Aí eu dei aula num hotel escola, Barreira Roxa, do Sebrae na época, e também no Senac. E pelo Senac eu fui assim no interior do interior do interior, que vocês podem imaginar, do Rio Grande do Norte, para pessoas que faziam o curso porque tinha lanche. No sertão, assim. No sertão, assim. E foi muito legal, porque eu tinha um desafio muito grande de fazer com que essas pessoas entendessem o que era um serviço 5 estrelas, né? Imagina, tu não tinha nenhuma referência na cidade, né? Então eu ia para alguns lugares assim pro boteco da esquina e dizia, nós vamos tentar aplicar aquilo que a gente aprendeu lá aqui. Como que a gente aplicaria aqui? Mesmo que tem um copo, uma faca, um garfo como que a gente montaria essa mesa, né? E aí eu consegui fazer com que eles entendessem, assim. Quando eu voltei eu tenho que contar essas coisas para chegar lá. Claro. Né? Quando eu voltei para Natal, a coordenadora do curso do Senac me chama em um determinado momento lá e disse, eu preciso te mostrar uma coisa. Quando eu cheguei lá, isso já tinha passado um tempo, quando eu cheguei na sala dela, tinha muitas cartas na mesa e um panfleto escrito Empresas de Garçons Nêmora. Essas pessoas conseguiram fazer uma empresa com metre, com tudo que vocês podem imaginar, e acharam um nicho de mercado que eram as festas de São João e aquelas quermesses que existem no interior. Sim. Que eles acabaram fazendo uma empresa de garçons para atender esses lugares, né? Então, nessas festas, eles serviam as pessoas. Eu achei fantástico, assim, claro que eu saí chorando, né? E naquele momento, assim, eu senti que, além de comida, eu gostava muito de ensinar. Sim, sim. Né? Eu achei que se eu conseguir fazer com que essas pessoas que não tinham referência nenhuma, assim, de um serviço, não tinha nem para onde olhar, se eu conseguir fazer com que elas trabalhassem realmente em algo que eu ensinei, né? Eu, pelo menos, um donzinho de ensinar eu tinha, Sim, né? com certeza. Conseguiu fazer a diferença na vida deles. Fazer a diferença, né?
Continuei em Natal algum tempo, dando aula no Senac, acabei abrindo um bar também, enfim, nesse momento eu já tinha um relacionamento, e eu tive um relacionamento abusivo, né? Tive um relacionamento bem complicado, assim, e chegou um determinado momento, eu digo, bom, tá na hora de voltar para casa, para dar um tempo desse relacionamento, para ver como que eu ia seguir, assim, minha vida. Eu realmente gostava muito dele, era bem difícil para mim, assim. Eu disse, eu vou para casa, vou pegar umas férias na casa da minha mãe e do meu pai para criar forças, da minha mãe, na verdade. Sim. Meu pai e minha mãe são separados, para pegar uma força, né? E quando eu cheguei aqui, eu estava grávida, não sabia. Sim. Eu disse, bom, eu não vou voltar para Natal num relacionamento completamente horrível só porque eu estou grávida, né? Então eu prefiro ficar aqui com a minha família. E aí fiquei. E aí eu me vi uma mulher, né? Morando com uma outra mulher, com a minha mãe, voltando, me sentindo um pouco fracassada, né? Sim. Assim, tipo, poxa, tô voltando, tô regredindo, ainda tendo que depender da minha mãe no momento onde eu era tão independente, tinha o trabalho dos meus sonhos, né? Que triste isso, assim, né? Fiquei triste, mas enfim, eu tenho uma filha e vai ser isso, e eu vou vencer e vai dar tudo certo. Eu tive todo o apoio da minha família. E aqui fiquei. Mas me vi também uma pessoa sem muita perspectiva naquele momento. Poxa, eu vou ter que depender da minha mãe mesmo, porque eu estou grávida, quem vai me empregar? Sim. Né? Quem vai me dar emprego? Sim. Na hotelaria, no Rio Grande do Sul, que não existia ainda, né? E aí eu pensei, bom, vamos encarar. Eu tinha mais ou menos uns 8 meses, eu vi na época do jornal ainda, né? Sim. Eu vi no jornal um pessoal procurando pessoas formadas em hotelaria. Eu disse, quer saber, mãe? Eu olhei pra mãe e disse, eu vou, mesmo grávida, eu vou lá ver. Pelo menos eu sei quem são as pessoas que estão no mercado, concorrendo comigo. Sim. Até, né? Fui, fiz uma entrevista, voltei pra casa e disse, mãe, eu só não vou ser contratada porque eu tô grávida. Eu me senti realmente, assim... Capacitada e disse, poxa, eu tô, sabe, olha o meu currículo, tem baita de um currículo, trabalhei em 3 hotéis 5 estrelas, mas tudo que eu já fiz, enfim, seria eu. Tá, passou um tempo, era na Fevale, que estava implantando um curso de hotelaria não universitário técnico, e precisava, então, de docentes, de professores, né? Me ligaram e disseram, lembra quando é que nasce esse neném? Eu disse, olha, dia 5 de fevereiro, por aí. Nós queremos te contratar. Resumo da história. 7 dias eu tirei os pontos, 10 dias eu estava em sala de aula. Mulher guerreira. E aí chegou, daí eu super feliz, né? Como eu já falei, eu descobri que era o que eu gostava também, de dar aula, de hotelaria, que era né, uma coisa que eu amava, toda hora. Fui contratada para ser coordenadora do curso, enfim, e chegou um momento que eles exigiram mestrado, que chegou a lei do mestrado, de bom, eu não vou poder continuar. Mas também não vou ficar parada, não quero fazer mestrado, porque minha filha era muito pequena, minha mãe praticamente educava minha filha o tempo todo, minha filha não me via, imagina se eu ainda continuar, que fosse estudar uma coisa super árdua, assim, né? Eu disse, mas eu vou fazer turismo, uma cadeirinha por vez, vou fazendo turismo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Fui trabalhar no Senac em Porto Alegre à noite. A minha mãe ia me buscar meia-noite no trem, ou 11 horas, mais ou menos, 11h30 no trem, um frio desgraçado, tirava minha filhinha lá do berço, ia me buscar, né? E chegou o momento, eu disse, mãe, não dá mais. E aí foi que o governo de São Leopoldo me convidou para assumir a diretoria de turismo do município, né? Era uma diretoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento. E aí eu aceitei, né? Começou a ficar um pouco mais leve, no sentido desse deslocamento, enfim. Fiquei 8 anos lá e os últimos anos começou a ficar meio complicado porque eu me vi no meio político onde eu não me identificava, né? Onde eu sofri assédio moral, onde eu não conseguia realizar as coisas que eu acreditava, né? Acabei indo para o governo do estado, onde eu achei pior ainda, para mim foi horrível. Trabalhei numa secretaria na época que era uma mulher e não foi legal, né? Não foi legal, assim, me decepcionei bastante. E aí sim, eu chorava todos os dias, chegou um momento que eu chorava todos os dias, eu já tinha um outro relacionamento, esse outro relacionamento que é o que eu vivo hoje, eu disse, agora chega disso aí. E o meu sonho sempre foi abrir um restaurante alemão, porque eu sou descendente de alemães. Morou na Alemanha. Amo a gastronomia alemã,
O meu trabalho de conclusão na hotelaria foi um restaurante alemão, e fui me especializando no sentido de estudar muito sobre isso, né? E meu sonho era um restaurante alemão. Mas eu não tive cacife para isso, Para né? conseguir investir. Investimento, né? Morria de medo. Não me considerava uma empreendedora, tinha medo de tudo. Como é que eu vou? Não, peguei um empréstimo para fazer uma coisa, não vou correr atrás desse meu sonho. Quando eu trabalhava no turismo de São Leopoldo, eu criei um projeto dentro do turismo que era para resgatar a gastronomia alemã da cidade, porque São Leopoldo é o berço da imigração alemã. Convidei minha mãe como voluntária, minha mãe é professora aposentada há anos, assim, né? E gostava muito de fazer biscoitos, e a gente começou a fazer oficinas de biscoitos para as crianças, no meio das festas. E as pessoas sempre diziam, vocês têm que vender esse biscoito, é muito bom. Era muito bom o biscoito. É muito bom o biscoito. Aí, nesse momento... bom mesmo. E é bom mesmo. E a Nêmora entrega para todo o Brasil, né, Nêmora? Depois ela faz o merchan dela no final. Aí eu disse, poxa vida. Daí a minha mãe olhou pra mim e disse, Nêmora, tu quer abrir teu negócio? Tu lembra quando a gente fazia aquelas oficinas de biscoito? As pessoas queriam comprar biscoito. Vamos fazer biscoito, vamos fazer em casa. Sim. Eu disse, mãe, vamos. E aí ela entrou comigo, super guerreira, né? As pessoas às vezes dizem pra mim, tu é muito guerreira. Eu digo, sim, eu sou, porque eu tive a mãe que eu tive. E eu sempre me emociono com isso, porque foi muito importante. Pegou comigo. A mãe trabalhava mais que eu. Às vezes, eu tava lá com os bofs pra fora e a minha mãe firme de madrugada, que nem louca, assim. Aí a gente, na casa dela, na cozinha dela, e aí era muito louco, assim, porque era a casa dela, né? E de repente uma empresa invadiu aquela casa, né? A cozinha dela virou cozinha industrial. Cozinha industrial. Os 2 quartos, era uma casa com 6 quartos. Os 2 quartos de baixo viraram sala de embalagem, sala de pintura de biscoito. E a sala dela virou a loja, porque as pessoas queriam comprar. E quando a gente via, eles estavam no meio da cozinha. Eu vim comprar biscoito. Eu disse, não, vamos transformar a sala dela. E ela ficou com os outros quartos para ela daí, Sim. Né? E até que chegou um momento que a gente disse... E era muito legal, porque era a sala da Voves, né? Então, as pessoas sempre foram recebidas com beijo, com abraço, né? E como se estivessem realmente entrando na nossa casa. Um atendimento humanizado, né? Entrando que vocês faziam. Casa. A gente tinha um sofá, assim, as pessoas queriam tomar chimarrão, comendo biscoito. Sim. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem mais o que fazer. Não, mas é essa a questão do aconchegante, né? De ser um aconchego e do atendimento mais humanizado que vocês faziam. E tu vê que é lá, assim. Aí até que chegou um momento que a gente foi para uma outra casa, que eu procurei uma casa, então, que tivesse um lugar que eu pudesse fazer a fábrica e transformar a sala em loja como era antes, porque a gente queria dessa forma e tá assim até hoje, né? Não foi fácil, né? Foi bastante duro. O meu maior problema sempre foi o financeiro. Sim. O resto tudo tava bom, né? A gente corria atrás, mas o financeiro sempre foi bastante problemático para mim, né? A mãe aos poucos foi se afastando, a gente começou a ter uma equipe maior, né? A mãe aos poucos foi se afastando e foi muito difícil, né? Até a relação minha e da mãe, né? Uma outra relação, né? Ela pensava de um jeito, eu pensava de outro, enfim. E uma carga muito grande, assim, né? Para mim, sempre, muita gente me apoiou, então aquela coisa de que eu não posso falhar dessa vez, eu preciso dar certo, né? Então, uma carga bastante grande. Eu tenho uma filha para sustentar, né? Eu não posso depender de ninguém, né? Eu acho que isso as mulheres carregam um peso, assim, né? Sim. Ser mãe sozinha, nunca ganhei uma pensão, né? Do pai dela, né? O pai dela, na verdade, registrou, enfim, mas nunca foi presente. Sim, né? Nunca ajudou em nada. Então, foi realmente um peso, assim, né? E aos pouquinhos esse peso a gente foi achando os caminhos e as coisas foram acontecendo desde o início, assim, o biscoito teve muito sucesso, né? Eu e minha mãe e eu sempre fomos muito conhecidas na cidade, então as coisas a imprensa já veio direto pra gente, assim, porque viu que aquilo era uma coisa única, né? Que tinha todo um propósito, que tinha toda uma cultura, que tinha toda uma história. Então, a imprensa vinha direto fazer matérias, as coisas foram realmente acontecendo. Eu fui uma das pioneiras, né? Eu acho que loja de biscoito, assim como a minha, eu fui a pioneira. Aí comecei a fazer biscoitos decorados, tinha algumas outras pessoas no Brasil que faziam também. A gente foi
aprendendo umas com as outras, porque não existia professoras, né? Sim. A gente olhava Formadas os vídeos para das isso. gringas, como diz, Sim. eu olhava os vídeos, eu fui uma das pioneiras. Eu comecei com outras pessoas no Brasil, assim, poucas, umas 10, assim, começaram, mas a gente tinha que ver os vídeos das gringas, como a gente chama, né? Sim. A gente buscava bastante, trocava algumas ideias, enfim. E os biscoitos alemães, eu acho que realmente, assim, eu sou uma das únicas especialistas no Brasil, né? Eu acho que bem difícil. Tanto o biscoito alemão quanto toda a gastronomia alemã. Então, foi um negócio de sucesso mesmo, né? E a gente tá lá, foi crescendo, foi se ampliando, foi ganhando espaço tanto a nível nacional, quanto comecei a contratar mais pessoas, aí os produtos tiveram que... O mix de produtos aumentou, a quantidade também, né? Eu me lembro que eu comecei a biscoiteria com R$250. Eu fazia biscoito num dia para vender no outro, né? Quando a gente, no primeiro ano, eu fui convidada pela São Leopoldo Fashions, lá de São Leopoldo, para fazer uma oficina de biscoitos, porque daí eu já não era mais, né? Para fazer aquela oficina que eu fazia antes. E eu fui patrocinada por uma farinha, uma marca de farinha, que me deram 300 quilos de farinha. Gente, esses 300 quilos de farinha fez o meu Natal inteiro, e ainda sobrou. Sim. Eu compro 300 quilos de farinha hoje, que dura 2 dias, né? Sim. Então, assim, é uma evolução bastante grande, né? A gente tem hoje uma empresa que eu acho que pro tamanho da gente fatura muito bem. A gente tá naquela fase agora, na dor do crescimento, né, Letícia? Né? Ou a gente realmente escala cresce, né? Ou a gente... volta, porque é bem aquele bem no meio ali, no ponto de decisão. E assim foi, a gente foi indo, né? Bom, então como é que começou a questão da Voves Biscoiteria? Não sei nem se eu contei isso para a Nêmora, mas eu e a Rosângela, que fazia a parte mais comercial, né, na época, e eu auxiliava, ia com ela nos clientes, e a gente também prestava consultoria financeira já naquela época. E a gente comia os biscoitos da Voves. Os palitinhos integrais que tinha no posto de gasolina do Buda, Postos Buda. E aí eu disse pra Rosângela, olha como é bom esse biscoito da Voves, né? Quem sabe tu entra em contato com ela. E aí eu acho que a Rosângela veio atrás de ti. Isso conversar. Foi conversar comigo. Foi conversar contigo, aí na época a gente entrou como contador, primeiramente. Catamos a Nêmora, porque a gente gostava muito dos biscoitos. Então, uma coisa bem interessante, assim. Nada usual, mas que a gente realmente foi atrás da Nêmora para conversar, até porque, na realidade, a gente gostava muito do biscoito. O biscoito era muito bom. E eu acho que eu me identifiquei muito com vocês logo de cara, assim, porque pra mim, eu sou uma canceriana, né? Sim. Eu preciso ter meio que vínculo com todo mundo. Eu tenho que ter vínculo com as pessoas, né? E elas vieram com tanto carinho atrás de mim, assim, falando do meu biscoito, que eu disse... Vou dar uma chance para essas gurias. Sabe? É aquela coisa do carinho mesmo. Como eu transmito muito carinho com o produto e com tudo naquela empresa é carinho, né? Então eu me identifiquei muito bem, assim, logo de cara. Eu digo, quer saber? Vamos lá. Vamos lá com essas gurias. E deu certo, né? Um relacionamento que deu certo. Sim, uma empresa que chama Voves, né? Pois é. Então, a minha próxima pergunta, por que o nome Voves? Me diga. Olha, quando a gente abriu a empresa, a primeira coisa que a gente queria era alguma coisa que remetesse à avó. Por quê, gente? Porque a tradição da gastronomia, da comida, da culinária alemã, numa família alemã, é muito forte, né? E quem passa essa tradição é como se elas fossem responsáveis por isso, né? As avós, as omas, né? Então, a gente queria um nome que remetesse a isso. Mas Oma, a gente achou que, poxa, Oma é vó em alemão, Oma meio batido, né? Então, a gente não sabia a casa da vovó, não. Então, a gente começou a fazer um brainstorming e veio um monte de nomes, né? Sim. Tudo que é lado veio nome. E eu não me decidi, eu dizia assim, mas não veio aquele nome ainda. E aí, um dia, nós na sala, lá na sala da Voves, aquela sala linda, que ela tinha uma sala bem aconchegante, assim, nós ali tomando um chimarrão e tal, chegou a primeira neta da minha mãe, a Atena, abriu a porta e disse, Vove! Quando ela disse Vove, eu digo, mãe do céu. Voves! Elas te chamam de Vove, Vove, né? Como mami em alemão. Em alemão eles chamam mami, Vove. Eu disse, mãe do céu,
Voves! E aí ficou Voves. Ficou Voves, aí ficou o nome da Voves. Em homenagem, primeiro, à minha mãe, que foi a grande guerreira comigo, e a todas as avós que passam essa tradição, né, da gastronomia alemã, os seus netos, né? Sim. Quem não fez alemã, de geração alemã, né, de descendência alemã, que não fez biscoitinho com a avó? Mas não tem quem não fez biscoitinho com a avó. Não tem quem não fez, né? Eu tenho descendência alemã, mas a minha avó, que era paterna, que era alemã, na verdade faleceu quando meu pai era criança. Aí eu não tive isso. Mas a minha avó, que mesmo que não tenha descendência alemã, por parte de mãe, ela adorava fazer biscoitos. Uma tradição que ficou no Rio Grande do Sul. E aí era uma coisa bem legal, né? De pegar os netos para fazer junto. E aí, principalmente na época de Natal. Eu resgatei isso total, né? Eu fiz um kit para as crianças decorarem e as oficinas de biscoito e eu tô sempre procurando resgatar alguma coisa assim da minha infância, sabe? Todos os meus produtos resgatam alguma coisa, né? O último dia das crianças eu fiz um kit com biscoitinhos com frasezinhas carinhosas, porque a minha mãe, quando fazia o nosso lanche, minha mãe é professora, né, alfabetizadora a vida inteira, ela fazia os lanches na primeira semana de aula, sempre com um bilhetinho no guardanapo, então a gente abria o lanche e tinha, eu te amo, seja feliz, tenha um dia lindo, e versinhos, ela botava versinhos, então eu fiz um kit, então todos os produtos que a gente faz ali, tem alguma coisa. O Dia dos Namorados, agora eu fiz uma caixa com um fondue de biscoitos, porque o último... Meu marido não é carinhoso, mas o último Dia dos... Carinhoso não, ele não é romântico. O último Dia dos Namorados, ele me surpreendeu com um fondue, que ele comprou as coisas, lógico que eu ajudei a fazer, né? Então eu disse, eu vou fazer um fondue de biscoitos. Então tudo tem alguma coisa que vem realmente de mim. Assim, que tu relaciona com os biscoitos e muito, pelo que eu vejo, assim, inspiração realmente da tua mãe, né? Total inspiração. Inspiração da mãe. Total. Sim, é um relacionamento. Ela é a Voves. É um relacionamento muito... Vocês têm uma ligação muito forte, né? Muito forte. Inclusive, a Voves estava aqui no estúdio, mas a Voves teve que sair. Tava no cantinho no cantinho sentada assistindo, mas ela saiu um pouquinho do estúdio agora. Mas ela, com certeza, está nos olhando no vídeo lá fora. Nos acompanhando. A gente teve o prazer de ter ela conosco aqui no estúdio. Mais uma coisa que eu queria conversar contigo, mais um ponto, ainda dentro dessa tua experiência, Nêmora, e dessa questão da biscoiteria, que é o teu trabalho com as mulheres. Sim. A questão dos cursos, né? E outras promoções que tu faz aí específico. E eu sei que tu uma vez, conversando comigo, acho que era só comigo, ou tinha mais alguém comigo, não me lembro, que tu tinha um sonho de formar as mulheres, né? Porque muitas vezes poderiam estar passando por necessidade ou alguma questão de relacionamentos abusivos que nem tu teve, e delas terem o seu próprio negócio. Então, através da educação dos cursos, tu conseguiria disseminar isso e tornar elas empresárias, né? E transformar a vida das mulheres. Então, eu fiquei com muito isso na minha cabeça. Eu acho que tu, melhor do que eu, vai comentar e falar sobre isso. Esse é o meu grande sonho, assim, de eu poder realmente ter um espaço onde eu possa trabalhar com mulheres em vulnerabilidade, tanto financeira, social, quanto pessoas que realmente foram, de alguma forma, agredidas e não têm uma alternativa, né? Eu quando passei por essa situação, que não foi nada legal, né? Eu tive todo o apoio da minha família. E mesmo tendo todo o apoio da minha família, eu me sentia horrível, eu me sentia mal, porque, poxa, minha mãe já era uma senhora aposentada, né, professora, né, eu já tinha toda uma vida lá fora, né, em outro lugar, enfim, tava com a minha vida dos meus sonhos, de repente eu digo, poxa, eu venho como um peso para ela, né, e meu pai também me ajudou muito, nossa, meu Deus, mas assim, sempre me vendo como, puxa vida, né, me sentindo realmente um fracasso, né, tipo, por mais que eu não fosse um fracasso, né? Mas a gente se sente muito, muito mal, né? E tendo que deixar minha filha com a minha mãe muito cedo, né? Minha filha não me via praticamente, né? E eu bastante estressada também, né? Eu acho que nos primeiros anos de vida, eu não fui uma mãe paciente, sabe? Porque eu não podia me dedicar totalmente à minha filha, né? Então, eu penso muito nisso.
se uma mãe tivesse a oportunidade de trabalhar em casa, né? Com os biscoitos, como muitas hoje têm, ou se elas pudessem realmente ter alternativa de fazer alguma coisa que gerasse renda com pouco, com aquilo que tem em casa, né? Sim, com os eu comecei com R$200, gente. Sim. Comprava farinha num dia, fazendo outro. Sim. Né? Então, eu acho que o biscoito, que a confeitaria, que o biscoito e a confeitaria, elas são ótimas alternativas. Além de tu poder trabalhar com amor ali, dando amor para as pessoas e recebendo amor. Porque eu nunca esqueço a primeira vez que eu dei o primeiro pedaço de bolo que eu fiz para minha mãe e eu vi o brilho e o sorriso no rosto dela e para as pessoas que estavam com ela, né? Então a gente faz querendo fazer o outro feliz e recebe o dobro. A gente recebe aquele sorriso, a gente recebe aqueles elogios, a gente recebe tudo aquilo. Sim. Então, dar essa oportunidade para as mulheres é uma coisa incrível, né? E eu faço isso hoje. Dentro da minha empresa eu tenho um homem e o resto são todas mulheres. Mulheres, né? E eu acho, eu fui convidada esses dias pela Assist em São Leopoldo para ser painelista e uma das perguntas foi, eu acho interessante falar sobre isso, uma das perguntas foi que houve uma pesquisa que detectou que os homens se divertem mais do que as mulheres, tanto fora quanto dentro do trabalho. E aí a minha resposta, Curioso. Claro, foi muito longa, que não vai ser tão longa aqui. Mas eu pensei nas minhas colaboradoras, né? As minhas colaboradoras, elas trabalham para sobreviver. Elas trabalham para comer. Elas não estão ali porque elas amam aquilo, porque elas estudaram e fizeram uma carreira para estar ali e cumprir o sonho da vida delas. Não. Elas acabam gostando daquilo, claro. Mas elas trabalham para botar comida na mesa, para ajudar o marido, para comprar suas coisinhas, né? E muitas delas, às vezes, são sozinhas também. Eu tive uma, olha, elas estão ali trabalhando, deixaram o filho. Agora mesmo teve uma que disse, Nêmara, talvez eu vou ter que te deixar, porque eu não consigo o segundo turno de creche pro meu filho, eu só tenho um turno. E a minha mãe e meu pai não podem mais cuidar do meu filho, eu vou ter que te deixar. Imagina o que essa pessoa vai fazer. Sim. Né? Então, precisa, né? Trabalhar, só que não consegue. Trabalhar. Eu tive uma outra que o marido deu um tiro nela. Meu Deus. Foi preso e ela voltou pro marido porque não tinha alternativa, porque tinha 4 filhos, entendeu? Eu dei um emprego pra ela. Ninguém queria dar emprego pra mulher, ela tinha 5 filhos. Meu Deus. Quem é que dá, né? Então, assim, vocês já viram pessoas no nosso trabalho, né? Ah, essa pessoa aí vai ter promoção. Porque deu pro chefe. É, né? bem um assim. Julgamento, né? Julgamento. Ou então, quantas vezes a gente já viu uma pessoa não ser promovida ou até contratada porque ela tem filho ou porque ela pode ter filho, ela vai sair cara. Vai ser caro contratar essa mulher. Não é assim? É assim. Então, eu penso nas oportunidades que a gente pode criar. E a mulher é super empreendedora. A mulher, quando tem filho, e ela diz, eu vou e vai. Sim. Né? Então, se a gente der as armas para elas lutarem, né, de alguma forma, isso vai acontecer. Então, eu acho muito legal a gente trabalhar com mulheres, né? Eu vou dizer, olha, eu, como mulher, já questionei contratar mulheres. Porque sim, elas acabam tendo os filhos doentes e não é o marido que vai pegar o filho na creche e levar no médico. Não é o marido que vai faltar. Toda vez que o filho fica doente, o marido fica lá no trabalhinho dele e a mulher tem que se ausentar da minha fábrica para levar o filho no médico. Aí tem o filho pequenininho, fica doente o tempo todo, daí a gente diz, puxa vida, será que eu vou ficar com essa colaboradora? Vou ficar, porque elas rendem, porque elas são fortes, porque elas trabalham, porque elas merecem, porque elas são muito, muito, muito melhores. Então, será que os homens se divertem mais? Sim. Se eles se divertem mais, eu não sei, mas que a vida deles é muito mais leve. É muito mais leve. Com certeza, a gente tem todo o peso. E essa questão de ser mãe de família e ter que administrar o trabalho também não é fácil, né? E eu vou dizer a gente tem que ser meio super-heroína. Para deixar muito claro, assim, eu não sou uma pessoa que levanta uma bandeira, não é isso. Eu só tô falando uma realidade. Sim. É uma realidade. Não tô aqui não é isso. Ah, é feminista, nada disso, não sou. É uma realidade que eu vejo na minha frente, nua e crua ali, né? Sim. Então, é tão legal tu poder
dar aula para mulheres, assim, né? E elas te agradecerem, elas dizendo, prof, olha aqui o meu primeiro biscoito, prof, a minha primeira encomenda, prof, olha, eu tô... Então, assim... Por isso os cursos, né? E por isso os cursos. Então, eu tenho cursos online, tenho cursos presenciais, né? Agora eu tô criando um outro curso, um pouco mais ampliado, até agora foi só de biscoitos, agora vai ser toda uma confeitaria super clássica alemã, né? Que legal. Que é um diferencial incrível, não existe. É um oceano azul, né? Que a gente fala, né? Sim. Que é um mercado que não existe, que pode ser um grande diferencial para muitas mulheres. E com relação aos cursos, Nêmora, qual é a duração, quais são os módulos que tu oferece nesses cursos, como as pessoas podem chegar aos teus cursos, né? Principalmente como a gente tem muitas mulheres que escutam o podcast, é voltado para as mulheres, mas a gente tem homens também, né? A gente também não exclui eles. Olha... Mas como? Através das minhas redes sociais vocês conseguem tudo. É só mandar uma mensagem lá que a gente vai sempre... Esse curso grande eu ainda não lancei, nós faremos o lançamento dele em julho, que aí a gente lança, abre o carrinho e aí tem 7 dias para comprar. Mas eu tenho os cursos menores que estão sendo inseridos semana que vem, como perpétuos, que aí dá para comprar a qualquer momento, que é o curso de biscoitos decorados, é o curso de biscoitos alemães e o curso de cucas que eu vou botar lá. Né? Esses 3 cursos vão poder adquirir a qualquer momento, sempre lá nas minhas redes sociais, né? E o curso maior a gente está esperando ali pelo dia 17 de julho, a gente vai estar lançando, a gente vai estar avisando, curso novo. Né? Então tem que ficar ligado lá, me seguir e ficar ligado. Qual é o teu Instagram, Nêmora, só para relembrar? Tem o @Voves Biscoiteria e tem o @Nêmora Menke. Nêmora Menke. Uma outra coisa que eu queria te perguntar dos cursos em si. Os teus cursos, tu ensina a fazer biscoitos? Tu tem alguma coisa referente assim à parte administrativa, a questão dos custos? Claro que sim, né? É isso que eu queria saber. Inclusive tem uma lá que dá uns módulos. Tem também, é verdade. Sobre a organização do processo, é verdade, Nêmora, é verdade. Organização de processo. A gente tem um pequeno módulo de planejamento, né? O curso maior vai ter mais. Assim, a gente tem uma aulinha de custos, a gente tem toda a parte de planejamento, de processos e também uma parte um pouquinho assim que vai além, um pouquinho mais de números. Mais de números do que o habitual. E tem também uma nutricionista, né? E tem uma aula de redes sociais e tem também uma aula com nutricionistas para pelo menos dar uma geral, assim, porque, poxa, se eu vou abrir um negócio dentro da minha casa, eu tenho a geladeira da minha família, eu não posso misturar lá os biscoitos junto com as comidas, não. Tem que verdade. Ser. Então, como que a gente vai organizar o nosso espaço da cozinha e o espaço do biscoito que eu vou vender, né? A gente não pode ter que cuidar um pouco, né? Então, toda essa parte de manuseio aí, com cuidados alimentares, Sim. né? A gente tem também. Bom, como a gente estava falando já dos números, eu queria entrar nessa parte. Eu sei que a Nêmora tinha pavor dos números. Ela detestava, né, Nêmora? Horror. Eu ainda detesto, né, números. Mas não pode fugir dele. Tu sabe, né? Que é necessário. Necessaríssimo. Mas a gente pode facilitar a vida com eles, né? Sim. Eu acho que é isso, assim. Sim. Aprender a conviver. Aprender a conviver com os números. Eu queria que tu falasse um pouquinho das consultorias que tu teve na Roma, né, no Grupo Roma e na Green Mais agora, que é a nossa marca. O Green Mais, para quem não... Eu sei que já teve gente que já viu em outros podcasts, mas para falar um pouquinho mais hoje, já que a gente está com a Nêmora, que é a empresária que teve essa experiência, né? Então, a gente atende pequenas empresas, né? E sempre com essa questão do atendimento humanizado, que a Nêmora sabe que se tinha qualquer coisa, a gente conversava e a gente acertava, né? Porque às vezes acontece algum ruído, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, e isso a gente sempre tinha essa questão da porta aberta, de estar com ela, de sentar do lado, de tentar explicar. A gente teve até uma questão tua de uma funcionária que acabou sendo trocada no meio do caminho, a gente teve que ensinar a nova. Então a gente realmente tem esse atendimento humanizado e preza por isso, até para ser um diferencial nosso. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho das consultorias que tu teve, das experiências e como foi para ti desvendar os números e organizar o teu processo, né? E aí vai.
Eu acho que tu começaste falando bem, assim, né? Eu também lá no início, né, falei que me identifiquei com a Roma e agora Green mais. Eu sou da época da Roma, tá? Só da Roma, Nêmora. Da contabilidade. A gente iniciou lá na contabilidade, na organização do contábil. O que acontece, né? Esse atendimento é realmente humanizado, é de carinho, né? Então, lá no início eu disse, eu me identifiquei com a Roma por causa do carinho. Eu dou carinho, quero receber carinho, né? Não é assim? Então, acho que essa foi a grande identificação. E eles já sabiam que eu não gostava de números, né? Porque eu comecei na contabilidade, eles me assessorando na contabilidade. E aí eu sempre fui comentando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, das minhas dificuldades, enfim. Aí eles disseram, olha, a gente tem esse serviço aqui, a gente tem... Eu sempre muito desconfiada, do tipo, eu vou investir, será que vai adiantar, né? Eu já tinha feito várias consultorias pequenas com o Sebrae, que foram todas ótimas, maravilhosas. Mas o que acontece com o Sebrae? O Sebrae, a gente tem que dar aquela continuidade sozinha e às vezes a gente perde o foco daquilo, né? Isso. E a consultoria com você... Gente, o Sebrae é maravilhoso. E tem várias oficinas Meu Deus, diferentes. quem está começando, depois quem vai continuar. É fantástico. O Sebrae, eu comecei antes de abrir minha empresa, eu fiz um Empretec com o Sebrae. Foi a melhor coisa na minha vida que eu fiz. E, enfim... mas aí chegou um momento realmente que eu disse, eu preciso de uma pessoa que entre aqui. Isso. E que fique comigo um tempo. E que realmente faça com que eu dê continuidade nisso que a gente aprende, né? E foi isso que aconteceu, realmente. A gente teve uma colaboradora que foi treinada totalmente. Quando ela estava treinadinha... 100% ela acabou saindo, né? E aquilo foi muito complicado, mas eu sempre tive muita desconfiança no sentido, vou investir esse dinheiro, será que vai valer a pena? Será que eu não vou, né, de novo? E eu posso dizer que valeu a pena todos, assim, hoje eu tenho uma colaboradora, eu tenho um setor administrativo que cuida do meu administrativo, mas o que acontece hoje? O operacional é com elas, mas quando eu olho aquelas planilhas, eu sei tudo que tá acontecendo, né? A gente tinha uma planilha, tu lembra? A gente tinha um elefante branco, assim, uma planilha imensa, que olha que ninguém entendia. Era uma confusão e a Nêmora não sabia nem de onde que tinha que alimentar. Lembra? Uma planilha gigante. Alimentava aquilo. Passava a colaboradora aqui, depois a Luísa chegou, minha gerente, hoje ela é minha gerente, ela botava aquilo ali. Ela sabia botar, mas ninguém sabia o que... Não sabia interpretar, né? Esse é o grande problema das consultorias, às vezes, que a gente tem. Não falando mal mesmo, né? Mas algumas consultorias que consultores dão aí pelo Brasil afora, em que realmente a gente fica fixo numa planilha e uma planilha, às vezes, difícil de entender, né? Que não tem uma facilidade, uma inteligência por trás, que vai ser fácil pro empresário poder, ou pro administrativo poder alimentar. Sabe qual era o meu maior medo também, assim? Vou ter que... Eu tinha uma colaboradora no começo, né, lá. Eu dizia assim, se ela ficar aqui fazendo tudo isso que tem que fazer e alimentar e fazer e não sei o quê, ela não vai conseguir fazer o resto. Claro que no primeiro momento dá um pouco mais de trabalho até tu alimentar tudo, mas depois é muito automático. Sim. Né? Então, o que aconteceu? A gente fez 3 consultorias, eu nem me lembro qual foi a primeira. Eu também não me lembro. Foi a de processos. A de processos, né? E depois a gerencial, né? Que é a financeira. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, o planejamento financeiro. E aí a de projeções. Uhum. É isso? Que é o nome que tu dá. Que é o planejamento financeiro, que são as projeções. Isso, as projeções. Isso. Então, eu não sei a ordem que foi, não me lembro mais. Começou em processos, né? Foi em processo. Isso. O que acontece nos processos, né? Processo é muito importante. Assim como lá na fábrica, a gente tem que ter processo de tudo, né? Eu ia dizer, lá na fábrica tu também teve uma consultoria do Sebrae, né? Foi muito uma boa. Uma coisa super rápida e a gente fez tudo sozinho. Foi tribom. Mas o que acontece? Lá eu conseguia fazer tudo sozinho, porque lá é meu teu chão, né? Embora eu não esteja mais lá, pra mim é muito mais fácil. Então, como que é, né? Primeiro, fazer um grande organograma e dizer, quem faz o que aqui agora, né? Organizar isso, sim. E organizar realmente cada trabalho dentro lá vou primeiro tentar explicar dentro do que realmente é a minha produção, né? Quer dizer, não é só uma receita, né? Não é só receita, é tudo.
Bom, primeiro se separa os ingredientes, assim, assim, assim. Depois abre. Como que abre? Abre com o rolo, o biscoito entre dois plásticos para não grudar. Aí pega o cortador de diâmetro 3, corta os biscoitos assim, assim, coloca na forma de tanto por tanto, 10 por 15 biscoitos, tá tudo ali. Porque quando... É a ficha técnica, né? É além da ficha técnica, né? Ficha técnica dentro da gastronomia a gente chama a receita e um pouco mais, né? Mas esse mapeamento todo de processos e fazer cada um, o que vai acontecer? O meu chefe de produção vai embora, eu vou contratar outro chefe de produção. É só ele ler os manuais. Ele lê os manuais e vai embora, e vai conseguir fazer sozinho. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Eu, às vezes, por exemplo, a gente faz as caixas alemãs, tá? De um ano, como é sempre em julho que a gente faz as caixas alemãs, no outro julho eu já não sei mais. Meu Deus, a gente mudou. Como é que a gente mudou esse processo? Vamos lá olhar. Olhar, claro, tá tudo cada vez que manualizado. altera. Mesma coisa é no administrativo. Isso, eu queria que te falasse como é que era a experiência do administrativo. Mesma coisa no administrativo. Só que a gente não conseguia fazer aquilo muito sozinha. Porque aí a Nêmora, que é o cerne, daquilo, o cerne e que sempre Vlogs. delegou, Sim. né? Podia ter delegado isso para as meninas fazerem, podia sozinhas, mas elas iam demorar muito, porque elas precisavam de mim ali para tomar as decisões, né? Então, eu contratei a Roma na época para fazer isso com a gente, né? E elas fizeram com a gente foi dizendo como que a gente fazia, elas foram colocando isso no papel, foram criando os manuais junto conosco, né? E hoje é um espetáculo, porque eu sei exatamente como é todo o processo, né? Inclusive, todo o processo de colocar as coisas na planilha, todo o processo de como que a gente recebe o pedido, para onde vai esse pedido, tudo, gente. As compras, como que não compra, quando compra, os orçamentos. Os orçamentos, tá tudo ali descrito. Dentro dos fluxogramas, onde então tem os fluxos de trabalho, onde eu inicio, por exemplo, o pedido pode ser por WhatsApp, por e-mail, por telefone, N coisas, e as tomadas de decisões também, né, baseados nisso tudo. Nos fatos. O que acontece? É feito um mapeamento desses processos, isso que foi feito, um mapeamento de processo, e depois o fluxograma de cada tarefa que a gente vai fazer, né? De cada setor e de cada tarefa. Isso. Então, é mais ou menos isso, assim. Cada atividade. Né? E aí é tudo organizado, né? Aí aconteceu isso. Essa colaboradora que saiu. Foi este treinamento que ela teve. Todinho, na verdade, a minha gerente estava em licença maternidade quando a gente fez. Isso e ela aí. teve que se estender um pouco, porque ela teve uma gravidez um pouco difícil. Ela se estendeu um pouco. Contratei essa outra colaboradora, que entrou, coitada. E aí eu tenho pena. Perdida, né? Ela estava muito perdida. Porque tanto ela quanto o menino, o Raoni também, os dois. Eles entraram com aquilo assim, ó, a Nêmora lá na produção, não dependendo. Eu dependia da Luísa, porque eu não gostava daquilo que a Luísa fazia. E a Luísa fazia tudo. E fazia tudo na área administrativa, ela só me mostrava as coisas, confiança total. E de repente todo mundo batendo cabeça lá dentro. Mas batendo cabeça, né? E aí, então, a Roma chega, faz esse treinamento todo, a menina sai, e tudo bem, porque os processos estavam descritos. Sim. Mas daí, claro, que eu tive que chamar de novo, né? Eu disse, Letícia, dá uma força aqui, agora a Luísa voltou, a outra menina foi, por favor, nos ajuda aqui. Fiz um resumo, né? Uma apresentação para a Luísa. Como a Luísa já a Luísa é muito inteligente, uma menina muito esperta, né? E aí, em seguida, ela pegou todo o processo. Em seguida ganhou a gerência também. Ganhou a gerência, né? É verdade. Não, isso porque a Luísa é muito competente mesmo. Ela vai estar nos assistindo, com certeza. Vai ficar bem feliz. Mas, então, isso que reforçando um pouco o que a Nêmora falou da consultoria de processos, né? Hoje a gente faz, ela é do grupo Roma, né? Mas a gente faz realmente pela empresa da Roma, a gente não faz pela Green Mais. A Green Mais a gente tem alguns produtos específicos, principalmente essa questão gerencial e financeira, como é um atendimento mais online que a gente faz, né? 100% online, digital. Então, a gente acaba trabalhando mais a questão do fluxo de caixa, o planejamento financeiro, custos e preços. Então, são produtos que a gente consegue rodar aí para todo o Brasil. A gente já teve clientes de vários lugares. São Paulo a gente já teve do Nordeste, Recife, então de vários lugares. E é muito legal isso, essa troca de experiências. Eu acho que sim. E eu acho que as outras duas consultorias, né, vamos
falamos do de processo, Sim. vamos para as outras. Eu acho que elas se casam muito daí, né? Mesmo sendo duas específicas, elas casam muito, que é essa gerencial, fluxo de caixa. Fluxo de caixa e planejamento financeiro, a gente trabalhou. Financeiro, isso mesmo. E aí, gente, aí é muito bom, né? Porque a gente fazia meio a la louca, né? Porque a Nêmora é louca ali nos números, né? Ela não gosta, lembra? A Nêmora não gosta. Então, a gente fazia meio que, claro, gente, eu tive uma noção, me formei em hotelaria, né? Mas eu fui toda para a área de alimentos e bebidas. Claro que lá a gente tinha os planos, mas eu era muito operacional do alimentos e bebidas, Sim, né? tu não participava dessa questão mais tinha administrativa, todo né? O setor administrativo embora que o gerente de alimentos e bebidas, ele precisa ter tudo isso, as planilhas, os custos, dentro dos hotéis que eu trabalhava, isso era muito bem dividido, né? E eu sempre fugi, então, pra mim... Então, a gente fazia direitinho, né? Porque a gente tinha lá um caderninho... Lá no começo, a gente tinha o caderninho de entrada e de saída, né? Pessoal que adora um caderninho, que eu detesto o caderninho, né? Dá pra eliminar. Mas lá no começo tu tinha... Aí, quando vocês chegaram, já não mais, não, mas né? a maioria tem, né? E eu me lembro, Nêmora, agora eu tava pensando com os meus botões, a gente falou da parte de processo, não dessa organização, mas que teve a questão do sistema. Sim, eu ia falar isso pode agora. falar, fala tudo. Então, a gente vinha no caderninho, depois a gente tinha a planilha elefante branco. Ai, gente, aquela planilha também foi muito bom. Também foi o importante para mim, aquela planilha. Depois a gente teve... daí a gente... Teve a consultoria e aí a gente decidiu, não, agora a gente precisa de um sistema, né, aqui. Isso aí. A gente tinha um sistema um outro sistema bem, assim... Que não te ajudava muito nessa parte financeira. Que não me ajudava muito na parte só ali, entrada, saída e botar o código de barra dos produtos, né, não tinha, assim, fazer boleto, essas coisas. Eu disse, não, então agora vamos atrás de um bom sistema, né, e aí a Roma também nos ajuda a implantar isso junto. Claro, a gente contrata lá um sistema onde eles dão uma assessoria de como implementar o negócio, mas eles nos ajudam também a como operacionalizar de verdade tudo com o sistema. Isso. Nos ajudando, né? Então, nossa, isso foi muito importante. A fazer os lançamentos de entrada e saída. Tu lembra os códigos que tinha que registrar fiscais? E entender o porquê e onde que aquilo conversa com aquele outro, enfim, para realmente a gente entender tudo que aquele sistema nos entrega. Fazer as amarrações, né? Porque não adianta ter um sistema e não entender o que o sistema tá me entregando, né? Não adianta. Não adianta. Então, claro, né, gente, eu vou dizer de novo, eu tinha uma noção, né? A gente fazia ela louca com noções, né? tinha um porquê das coisas que a Nêmora fazia também, não era assim tão louco. Assim, né? A gente, né? Então, mas realmente foi muito importante, né? E o fluxo de caixa pra gente, né? Isso nossa, isso nos ajuda toda a tomada de decisões, né? O que tá entrando, o que tá saindo, o que realmente... Porque tem coisas, às vezes... Tinha coisas que eu achava que era... fugiu a palavra. Custo fixo e custo variável. Tinha coisas que eu achava que era variável. Não era variável. Mesmo eu lá com as minhas escolinhas de hotelaria lá... Não tinha... Fiz cadeiras de contabilidade depois no turismo também, na hotelaria, no turismo depois. E mesmo assim tinha algumas coisas... Os conceitos não ficaram claros, né? Tinha algumas coisas que realmente depois que a gente coloca na planilha, a gente... Poxa vida, aqui eu tava fazendo, né? Então, toda tomada de decisão. O que tá entrando, o que tá saindo, onde realmente estou ganhando lucro, onde eu não tô. Quando que eu tenho... Depois nas projeções também, né? Nas projeções. Peraí. Vamos projetar o ano que vem. Qual é a meta que a gente tem ano que vem? Mas será que isso realmente eu consigo alcançar? Porque não adianta eu dizer que eu quero faturar 2 milhões. Isso é impossível, né? Não, então tem que ser metas realmente... Que vão ser atingíveis, né? A gente não precisa ser pessimista. Cada mês a mês. Eu acho que toda tomada de decisão... Quando que eu tenho que parar de comprar, né? Que isso é bem difícil, às vezes, para a empresa, né? Para mim é muito difícil. Estimar isso. Principalmente pelo seguinte, quando chegou o momento em que eu vi que se eu comprar 5.000 caixas, eu tenho um valor bem menor do que comprar 500 caixas, né? E quando eu começo a... Só que o pedido mínimo daquela empresa é 5.000 caixas, né? Pô, eu vou comprar essas 5.000 caixas e deixar estocado ali.
Pô, mas daí eu vou, nossa, o valor ele diminui muito mais. Então, essa análise é muito importante. Vale a pena eu realmente pagar menos e deixar estocado este produto? Alguns sim, alguns não. Alguns sim, alguns não. Mas então, só com os números para analisar. Tudo tem que ser analisado. Então, ai meu Deus, vamos comprar logo que 5.000 caixas porque tá muito barato. Sim, as 5.000 caixas vão ficar quanto tempo lá? 2 anos ou vai ficar meio ano estocado? Não, para quem está assistindo, assim, entender essa questão do estoque, é dinheiro que está parado. Tem que sempre lembrar disso. Parado lá. É dinheiro que está parado. E aí tu tem que dar o giro, né, para conseguir transformar aquilo em um produto pronto para conseguir vender, né? Então a Nêmora, como é uma fábrica, tem toda essa questão da transformação, né, que transforma da farinha lá, do ovo e do leite no biscoito que ela vai vender depois. E ela, claro que precisa ter estoque, só não pode ter muito estoque. Inclusive teve um cliente que a gente atendeu há uns anos atrás, eu atendi em especial lá na região de Camaquã, onde eles têm um paradouro. E o que acontecia? Eles tinham um estoque muito grande e aí estava tudo vencido, os produtos, os alimentos, porque era tudo muito misturado, né? E eles não faziam o controle do estoque. Aí, sem o controle do estoque, muitas vezes o produto acaba vencendo, acaba tendo avaria e tu não consegue aproveitar. No caso deles, como eles compravam muito, eles conseguiam ainda trocar esses produtos por produtos novos. Mas vai acontecer de tu ter perda no estoque, tu não conseguir trocar. E isso é dinheiro que eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo tendo todo esse controle, ainda acontece. Sim. Mas, bem menos. Ainda acontece. Não vou dizer que é 100%, né? Ainda acontece, gente, né? Tu tem perda, mas não é uma perda assim tão grande, tão relevante. E a Nêmora falou em custo fixo e custo variável, né? Só para explicar o que é. Porque aí as pessoas estão nos assistindo, às vezes não sabem, são leigas, né? Então, o que é o custo fixo? É aquele que não varia, né, conforme o faturamento. Então, por exemplo, assim, eu gosto sempre de trazer o exemplo da Covid-19. O que aconteceu na Covid-19? A gente não teve faturamento, né? Então, porque as empresas fecharam, não conseguiram faturar. E nesse tempo, o que aconteceu? As contas continuaram acontecendo, né? Eu tive que pagar o meu aluguel, eu tive que pagar a energia elétrica, eu tive que pagar o custo com a internet, o custo com o telefone. Então, tudo isso acabou acontecendo ao longo do tempo. E por isso é o custo que a gente chama de fixo para tu conseguir classificar, né? Então, energia elétrica, conta de telefone, o salário dos funcionários, tudo isso, então a gente classifica como fixo, que às vezes é o que a Nêmora diz, que às vezes a gente acaba se atrapalhando. Por exemplo, tem muitos clientes que me perguntam assim, mas a energia elétrica varia? Né? A energia elétrica varia, mas ela é um custo fixo, né? Não interessa a quantidade ou o valor. O próprio investimento do Facebook, né? Tem meses que eu invisto, Natal é lógico que eu vou investir quase 4 vezes mais eu invisto, né? Mensal ali, quando não tem Natal, eu invisto menos. No Natal eu invisto muito mais. Na Páscoa eu invisto muito mais, porque eu sei que eu vou faturar muito mais naquela data, então eu posso. Eu disse, mas como é que eu vou, né? Botar aqui. Então, tem umas loucuras às vezes que dá na cabeça da gente. Umas classificações, né? E o custo variável, né? Então, aquele que varia realmente conforme o faturamento. Então, a gente pode estar considerando ele a questão dos impostos, né? Quanto mais eu faturar, mais imposto eu vou pagar, né? O governo fica bem feliz. E a gente também, né? Fica feliz. De faturar! Não tô falando dos impostos, claro que a gente tem que pagar os impostos, mas com certeza o empresário fica feliz que está faturando. Por exemplo, comissões de vendedores também, muitas vezes a gente tem vendedor externo, a gente acaba pagando então um pouquinho a mais até para ele se motivar e querer querer vender mais pela empresa. Então, fornecedores, né? Então, todos esses que têm relação com o faturamento, então a gente classifica como custo variável, só para esclarecer, assim, para o pessoal entender, né, sobre aquilo que a gente estava falando. E com relação ali a questão do fluxo de caixa que a Nêmora está falando, o importante é a gente enxergar o fluxo de caixa não só como entrada e saída, né, Nêmora? Mas a gente conseguir entender que a gente tem as entradas nesse fluxo de caixa, que a gente tem os custos, que são as despesas ali, né, os desembolsos, que seriam fixos e variáveis, né, que então é necessário a gente especificar cada um, até porque, por exemplo, assim,
Num planejamento financeiro, a gente tem a questão das reduções que a gente pode fazer do custo fixo. Só que se eu tenho tudo num bolo de gato, lá num saco de gato, como a gente diz, a gente não vai saber classificar o que é aquilo que a gente pode reduzir. Já o custo variável, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de reduzir. Por exemplo, fornecedores, até daqui a pouco eu consigo um fornecedor que vai ter lá um prazo melhor, ou vai ter um valor maior, eu consigo fazer uma negociação. Mas os impostos não tem o que fazer. Conforme eu vou faturando, principalmente quem é empresa do Simples, tem uma média, e dessa média eu vou estar enquadrando ou não, né, naquela faixa, e aí vai ter aquele percentual de imposto que tem que pagar conforme o teu KNAI, né, então conforme tua classificação. Gente, eu preciso dizer isso, assim, nos primeiros anos, sabe que quando eu não tinha esse controle, eu fazia o meu Natal lá, né, Natal, faturava um monte no Natal, e não me programava para pagar o imposto que vinha depois. Sim. Eu disse, nossa, agora eu não tinha os indicadores, entende? Então, daqui a pouco, lá em dezembro, não sei quando que vem, em janeiro. Em janeiro vinha o imposto daquele faturamento. E bem grande por causa que o faturamento. E às vezes eu já tinha investido aquilo e dizia, meu Deus, e o imposto agora, tu entende? Claro, boca abertice total minha, entendeu? Mas a gente vai crescendo e vai aprendendo. Né? Porque eu fazia ela louca, gente. Sim. Né? Eu fazia ela louca. Eu era uma pessoa que gestora lá da fábrica. A gestora da fábrica. Eu gosto de organizar a fábrica. Eu gosto de brincar, né? Que tem empresária e tem empreendedora, né? Eu sou empreendedora, aquela que tá nas redes sociais, tá criando produto. Mão na massa. Agora, a empresária da planilha tem que aprender. Não adianta. Tem que aprender. Não tem por onde correr, que nem lavar louça. Tem que lavar louça. Tu não gosta de lavar louça, vai ter que lavar louça, porque senão tua cozinha vai ficar suja. Não dá pra depender dos outros. Eu acho assim, ó. Isso é uma coisa que a gente pode deixar um recado até para as mulheres empreendedoras. Não ter medo de aprender coisas novas. A Nêmora é um exemplo. Ela chegou uma vez numa reunião, ela disse assim pra mim, eu achei que eu estava pior. Eu me lembro direitinho disso. Eu achei que eu estava pior, eu não estou tão mal assim, mas como é que a Nêmora sabia que ela não estava pior? Porque ela enxergou o número. E às vezes, realmente, ou a gente acha que está pior, ou a gente acha que a gente está maravilhosa e a gente não está tão bem assim quanto a gente imagina. Imagina se eu gostasse de números aí lá no começo. Agora eu ia estar uma potência. Sim, ia estar uma potência. É verdade? Porque aí tu ia conseguir organizar melhor as coisas, né, Nêmora? E talvez fazer coisas que tu fez no passado que te prejudicaram, né, no futuro. E é muito engraçado, assim, né? Porque isso parece, claro, do jeito que eu tô falando aqui, parece, nossa, mas ela é uma louca responsável. Não é isso. Não é bem assim. Não é assim. Mas quero deixar claro isso, que é complicado para quem não gosta de números. É muito complicado. Então, a gente precisa da ajuda. Né? E mesmo quem gosta de números, né? Precisa da ajuda para poder trabalhar naquilo. Botar... Então, hoje é assim, eu tá lá no automático. Tá lá, as meninas estão fazendo. Aí, de repente, acende uma luzinha, né? Uma vez por mês a gente... Mais que uma vez por mês a gente reúne, olha lá. As tomadas de decisões, elas olham na planilha. Elas podem tomar sozinhas. Né? Tem uma gerente para isso. Outras, espera aí, aqui eu preciso da Nêmora. Aí elas me mostram o que está acontecendo ali. E eu tomo a decisão com elas, né? Ou quando tá acendendo... Essa semana eu disse pra Luísa, a gente não viu as planilhas ainda. Porque eu tava com umas loucuras que eu não consegui ver. Eu disse assim, pelo amor de Deus, você só me disse se tá tudo bem ou se não. Dela assim, não, ainda tá tudo bem, mas a gente tem que ver as planilhas. A gente tem que conversar. Quer dizer, a luzinha tá, né, amarelinha ali, então a gente não pode deixar aí pra vermelha, porque a gente vai ter que ver o que tá acontecendo ali e o que a gente pode reverter. Então a planilha nos dá total, os indicadores, eles nos dão realmente subsídios para tomar a decisão certa. Sim. Né? Às vezes a gente, claro que existem certas coisas que acontecem dentro da empresa que a gente não tem muito como solucionar, Sim. que fogem do controle da gente, porque a gente que é incontrolável, com coisas externas que acontecem, enfim, né? Uma pandemia, por exemplo, sim, que a gente aquela crise dos caminhoneiros, Sim. né? Então, desde as crises dos caminhoneiros, as coisas começaram a ficar meio diferente para os empresários, né? Então, não é uma coisa assim tão a gente apanha certinho. muito. E as planilhas, eu acho que me ajudaram, inclusive, a não fechar. Sim. A realmente conseguir tomar a decisão e enxergar. E conseguir enxergar que tu tem um potencial e que tu consegue te organizar. A
A pandemia fez com que eu pedisse alguns empréstimos. Hoje eu tenho empréstimo para pagar, né? Tá tudo lá na planilha. Mas tu consegue ter o giro, gerar o capital, como a gente chama assim, o caixa operacional, que é tudo aquilo que tem a ver com a tua operação de entrada e saída. Tu gera a caixa para conseguir pagar o não operacional, que a gente chama, que é aquele que não tem a ver com a operação, o teu endividamento. Exatamente. Só que isso tu só vai conseguir enxergar num fluxo de caixa tradicional de entrada e saída, tu não enxerga. Então tem que ser realmente um fluxo de caixa que te demonstre esse gerenciamento, né, que a gente utiliza então na nossa metodologia da Green e da Roma, né, como a Nêmora falou. Então, onde a gente tem, então, esse caixa operacional, que é o quanto está gerando de caixa, para conseguir pagar o endividamento. A Nêmora sabe que ela gera caixa. Teve uma decisão muito interessante que eu posso compartilhar aqui, assim, que foi lá que a gente foi buscar a decisão, né? Desse financiamento todo que eu fiz aí, teve um faturamento que eu disse, poxa, agora eu posso quitar algumas parcelas do financiamento, né? Normalmente a gente quita as últimas. Isso. Né? Geralmente a gente quita as últimas. Mas a gente analisando todos os indicadores, eu vi que eu precisava de um fôlego. Isso. Eu precisava de um fôlego. Eu disse assim, eu agora preciso de um fôlego. Então a gente vai quitar as primeiras. Porque eu quitando as primeiras, eu fico 5 meses sem precisar pagar. Isso aí. E eu vou ter um fôlego. E aí depois eu volto. Então, a gente tomou essa decisão baseada nas planilhas, porque eu vi que ali realmente eu estava precisando de um fôlego. Isso aí. Eu jamais pagaria as primeiras, porque as primeiras são maiores, né? São as mais sempre. Caras. O final é mais barato. O final é mais barato. E aí vai amortizando. E eu pensei, não, a gente fez essa escolha consciente para eu ficar alguns mesezinhos sem pagar a parcela para respirar. Conseguir juntar o capital. Tô respirando, quero ver quando voltar agora como é que vai ser. Não, mas vai dar tudo certo. Nêmora, eu acho que hoje, assim, fica esse recado, né, então, dessa questão financeira da organização e muito esse teu recado para a mulher empreendedora de realmente aprender mais. Tu já utiliza isso nos cursos, né, ter o processo da produção totalmente mapeado, ter o processo administrativo organizado, ter os números, ter a questão dos custos, então, alinhados também para ti, né? Tu demonstra isso e não só ter a questão da fabricação do biscoito, mas ser realmente uma empreendedora de poder, power. Sabe que tem uma coisa que o meu marido, ele me faz rir, ele tem muito senso de humor, mas ele tem uma outra coisa, às vezes, que é me acalmar, né? Porque eu sou muito ansiosa. E a gente não precisa deles, tá? Eu só vou contar uma história que eu acho que é legal. E ele sempre, quando acontece alguma coisa de eu tá achando que eu tô me afogando, né? Eu chego pra ele, agora eu tenho que decidir isso, Ele olha pra mim e diz assim, ó, calma. Não geme antes da hora. Vamos lá olhar as planilhas. Vamos olhar as planilhas. Vamos olhar os números. Olha as planilhas e aí vê que não tá tão ruim. Aí a gente só geme quando tem que gemer, não precisa gemer antes. Não gemam antes da hora. Busquem as alternativas. Busquem ajuda. Aprendam, não tenham medo. Porque a gente sempre vai ter medo. Sim. Né? A gente sempre vai ter medo. Não adianta. As mulheres foram criadas com insegurança, né? Então a gente vai ter medo. Eu tinha medo de começar com os meus 250 pila. Eu comecei e foi, né? E foi, deu certo. E deu tu certo. tem uma empresa de sucesso. Eu e a mãe, a gente tinha tanto medo. A gente se abraçava, às vezes chorava. Ai, E foi, olha aí. Foi. Procurem ajuda, sempre. Seja financeira, seja de um processo diferente, seja uma amiga que pode te ajudar a conseguir um outro cliente. O que vai atrás. For, né? Eu precisei mais ajuda neste quesito. Sim, financeiro. Nêmora, qual é o teu recado para as mulheres que estão nos assistindo? Teu recado final, assim? Meu recado que tu quer final. deixar de Meu sugestão? recado final é: vá em frente. Só isso. Não deixa. Não fica assim, ó. Quando tu tá andando, aí de repente tu vê que uma coisa não tá tão perfeita, e aí tu fica rodando em círculos. Não, eu só vou sair daqui quando tiver perfeita. Segue. Depois, se tu tiver que arrumar, tu arruma, mas segue. Não tenha medo. Vai. Vai que tu vai. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Se tu tiver... Segue. A mulher tem a intuição, né? Uhum. Vai,
seja intuitiva, vai, mas busca ajudas, não vai ela louca, tá? Sim. Vai ela louca com um pouquinho, aquilo que eu falei antes. Um pouquinho Era ela de louca, controle. mas não era tanto, Sim, né? Tenha onde buscar, né? uma base. E toda mulher tem força. Toda mulher tem força, só buscar. Só buscar dentro de si. Bom, então, agradecendo a Nêmora pelo episódio de hoje, foi maravilhoso a troca de experiências, né? E ela trazer realmente essa questão de trabalhar com as mulheres, que eu acho que é uma coisa, um diferencial dela, essa história de vida dela também, de superação, de como ela começou a empreender, toda a questão da Voves, né? O quanto a Voves foi importante, né? A avó para essa questão, então, dos biscoitos e toda a tua experiência também de ter morado na Alemanha, tudo acho que te agregou, a questão dos hotéis, então tudo isso trouxe e formou a Nêmora que a gente conhece hoje, né? E tem os cursos da Nêmora para quem quiser começar a empreender, eu acho que ela está à disposição nas redes sociais para atender quem for, né? Então é uma história de superação. Eu acho importante e de inspiração. dizer o seguinte ainda, desculpa. Pode falar. Minha filha hoje estuda na URGS. O orgulho da mãe. Mora aqui em Porto Alegre, né? E eu, claro que ela também trabalha para as coisinhas delas, mas eu continuo aí com o meu trabalho, com a Voves. Ajudando. Ela tem, né? Tem um apartamentinho dela aqui, com tudo bonitinho, tudo certinho. Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter conseguido, mesmo com o meu medo lá, dizer, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos que vai dar, né? Eu sempre dizia pra ela da barriga, né? Filha, vai dar tudo certo. É isso aí. E deu. Então, sem medo. O medo, não tenho medo. Só isso. Então, encerramos hoje mais um Sinceronas. Espero que tenham gostado desse episódio e aí continuamos provavelmente aí com outros episódios com pessoas tão inspiradoras quanto a Nêmora aí. A gente sempre procura buscar, então, várias realidades, né? Várias pessoas com experiências diferentes para conseguir te inspirar, né? Tu que é empreendedora aí, a gente sabe que não é fácil ser empreendedora no Brasil, mas a gente, como diz a Nêmora, a gente é forte, a gente dá a volta e a gente consegue com a nossa garra e com a nossa força interior. Isso aí. Então tá, muito obrigada, até a próxima, tchau.